presença da doutora Karina Prado com o tema Desmistificando o Holding Familiar. Doutora, por gentileza, seja muito bem-vinda ao Unharaxá. Bom dia a todos aqui presentes, a todos os alunos, ao pessoal da Unharaxá e um agradecimento especial ao professor Márcio pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui falando com vocês, porque vocês são o futuro da advocacia, né? E é muito importante a gente estar levando, eu vou trazer uma coisa um pouco diferente, né? Quem vem falar de direito previdenciário, fala de direito previdenciário. À noite, quem vai falar de penal, fala de direito penal. E o que eu vou falar, a gente está abrangendo 3 áreas da advocacia, né? A gente está abrangendo ali o direito civil, a parte de família, sucessões, a gente está abrangendo o direito tributário e a gente está abrangendo também o direito societário. Então, a gente vai estar falando de 3 áreas. E até uma coisa interessante de vocês se despertarem esse novo direito que está esperando vocês no mercado de trabalho. É um profissional que ele, às vezes, vai precisar não só olhar uma área, escolher uma área, mas ele conseguir fazer essa conexão entre as áreas e, dessa forma, poder entregar ao seu cliente um trabalho completo, uma solução mais eficiente. Então, esse despertar também é a ideia da nossa palestra, tá? Então, eu vou estar desmistificando, né, trazendo para alguns essa curiosidade do que é a holding familiar, e para outros que já ouviram falar, a gente aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Karina Prado, como o professor Márcio falou. Eu sou uma advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Porque holding familiar é um nome popular que se fala, né? O nome jurídico é planejamento patrimonial e sucessório. Eu sou especialista pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou membro do Team Holding Brasil, que é uma comunidade que fala de advogados que a gente tem pelo Brasil, especialistas em holding. Eu sou membro também da Comissão Estadual de Sucessões da OAB de Minas Gerais. Sou membro da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório que a gente tem em Uberlândia. Inclusive, essa comissão é a única do Estado e a segunda do país, para vocês verem como é um assunto novo esse. Né? Se a gente pegar a OAB do Brasil inteiro, só existem 2 comissões, que é no Rio de Janeiro e essa de Uberlândia, da qual eu faço parte. Sou membro também da Comissão de Direito da Escola da OAB aqui de Araxá. Eu tenho MBA em Gestão Comercial da FGV, tenho certificação da Ancor, experiência financeira também em grandes instituições, né? Como está ali, Bradesco, American Express, Santander, XP. Por que eu falei também dessa questão dessa experiência financeira em grandes instituições, né? A certificação da Ancor e a certificação também da Bolsa de Valores. Para mais uma vez trazer para vocês esse despertar, para a gente não olhar fechado só para uma coisa. Por quê? Quando a gente está falando de um planejamento patrimonial, a gente só vai falar também, quando vai mais a fundo, de offshore, de domicílio fiscal mais vantajoso, de como mexer com aquele patrimônio, aquele cliente tem investimento, não tem, é melhor a pessoa física, a jurídica. Isso normalmente o profissional de direito não tem. Então, o profissional que conhecer das leis e também conhecer dessa outra questão, de finanças, de números também, não precisa aprofundar, mas vai agregar, porque quando o cliente te procurar, ele sabe que vai achar em você mais do que uma pessoa que só consegue interpretar as leis, mas que consegue interpretar e alocar da melhor forma possível na vida dele, tanto pessoal quanto profissional. Pode passar. Vamos lá, o que é? Alguns de vocês já sabem o que é, já ouviu falar de holding familiar? Ninguém? Então vamos lá. Então vamos começar pelo básico. Holding familiar. Por que familiar? Porque a gente está envolvendo os membros daquela família. Quem compõe aquela família? Né? Quem faz parte daquela família? Holding vem do termo inglês. To hold, quer dizer, conter, manter, segurar. Então, o que é a ideia? A ideia é manter esse patrimônio
construído durante uma vida dentro daquela família, para os membros daquela família. Aí o que a gente faz para a gente entender? Você lembra que a gente estudou na história, lá no fundamental ainda, as capitanias hereditárias? O que a gente aprendia lá? Onde que estava o bem? O bem estava na pessoa física? Não, o bem estava na família. Tanto que às vezes se casavam entre primos, né? Para aquele patrimônio continuar naquela família. E qual que é a ideia da holding familiar? É a gente resgatar isso. Afinal, o CPF perece, mas o patrimônio permanece. Então a gente precisa tentar manter isso dentro dessa família. Por quê? Se a gente deixa conta hoje, a gente sabe que a gente é tributado quando você recebe o salário. Você paga o imposto, né? E aí você compra aquele imóvel. Quando falece uma pessoa do casal, aquilo é tributado de 15% a 20%. Fica para o Estado, não fica para a família. Quando o outro membro do casal falece, novamente vai de 15% a 20% e se perdeu para o Estado. Quem que virou um dos maiores herdeiros dessa herança? Foi quase 40% o Estado. E está errado. Por quê? Porque o Estado já recebeu, quando foi recebido aquele valor, para adquirir aquele imóvel. Então, a ideia é a gente tirar o Estado como herdeiro. E como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou falar de onde vem, tá? Depois nós vamos chegar como é que a gente vai fazer. A holding familiar, ela tem origem na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são países que já têm isso há mais de 100 anos. E no Brasil ainda é uma coisa muito nova, né? Tanto que eu perguntei e vocês ainda não conheciam. No Brasil, o que possibilitou, legalizou de se ter uma holding? A lei das casas, que aí eu falei que entrou no direito societário. Em 1976, a gente teve a lei de SAs, que é o que trouxe esse ordenamento jurídico, que possibilita da gente poder fazer. Por que é a holding? A holding é uma empresa. Né? Então, igual assim, por exemplo, quando a gente tem, igual a pessoa fala conhecimento financeiro, se você pega uma empresa, quem tem ação, por exemplo, da Petrobras, você é cotista naquela empresa. Então, a ideia da holding é fazer isso também. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Tá? Então, vamos lá. Então, essa holding, ela serve para quê? Para aquilo que a gente já comentado, para manter esses bens dentro daquela família. Porque como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses bens que hoje estão na pessoa física, né, do proprietário, colocar dentro dessa holding, para os filhos vão ser o quê? Eles vão ser cotistas, assim como quando tem uma ação. E o que a gente pode ficar tranquilo é que a gente consegue, dessa forma, mais do que tem gente que faz doação em vida, né? Ah, não, eu vou fazer doação, usufruto, para evitar o gasto do inventário. Só que quando a gente faz doação com usufruto, quem é o proprietário único, exclusivo? São os filhos. Se você precisar vender, se você se arrepender, você pode. Quem sabe, por exemplo, se eu doar para um filho meu e eu me arrepender, eu posso pegar de volta? Não posso. Só se esses filhos concordarem, se eles tiverem já cônjuges, concordarem também. Porque eu perdi todo, eu só tenho usufruto, eu não tenho mais nada. E aqui, igual dentro das empresas, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue manter a gestão. O que é a gestão? A gente consegue colocar cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, cláusula de qual que volta o poder, cláusula de arrependimento. Então, a gente consegue, através de cláusulas contratuais, dentro dessa holding, manter toda a gestão na mão de quem? Dos proprietários, vamos dizer, dos patronos daquela família, né? E esses filhos vão ter o quê? Esses filhos vão ser cotistas. Igual quando a gente tem um exemplo lá da Petrobras, como é que funciona? Alguns de vocês têm ação aqui na Bolsa de Valores? Não? Na Bolsa de Valores acontece da seguinte forma: quando a gente compra uma ação, dou esse exemplo da Petrobras, eu posso decidir qual vai ser o preço do combustível? Eu posso ter quantas ações eu quiser, eu não posso. Eu posso decidir se vai contratar mais gente? Não. Eu posso decidir se vai desligar, se vai vender algum maquinário, algum imóvel que faz parte da empresa? Não. Por quê? Porque a ação que eu tenho não me dá esse direito. Eu não tenho uma ação política, uma
ação de gestão, uma ação administrativa. E na holding a gente faz dessa forma. Então, esses filhos que são herdeiros, eles vão ser acionistas, mas sem gestão. A gestão continua única e exclusiva dos proprietários. Então, dessa forma, a gente traz uma solução muito inteligente para o nosso cliente, que vai proteger não só de evitar evitar os problemas de inventário, que a gente até vai entrar neles, mas em vida também. Porque, por exemplo, eu hoje, eu como profissional liberal, se eu sofrer uma ação, essa ação ela atinge meus bens, não atinge? Atinge ou não? Você sabe? Atinge, né? Então, o que acontece? De repente, a casa que eu moro, eu posso ter algum problema com ela, por exemplo, até uma doméstica, né? O condomínio que eu moro, se eu não pagar o valor do condomínio, o que a gente tem está, como é que fala? Está em risco, vamos dizer assim, né? Um terreno, alguma coisa que eu tenho. Quando está dentro da holding, existe esse risco? Não. Por que não existe esse risco? Sabe? Mas você aceitou que não tem risco. Não tem risco porque o bem não está mais no meu nome. Por que não está mais no meu nome? Porque está no nome de uma PJ. Não é mais meu. Então, acaba que se protege o bem em vida também. Não, a holding não só é uma solução inteligente para esse pós-morte, para a família, mas em vida também, porque protege, não está mais no meu nome. Lembrando que a gente só, essa questão dessa proteção é quando é uma coisa lícita, né? Vamos supor, eu não tenho nenhuma dívida, não tenho nenhuma execução, não botei em penhora, aí sim, né? Se no futuro, depois de feita, construída a holding, vier a ter alguma dívida, ela não alcança o meu patrimônio, não existe despersonalização da pessoa jurídica. Agora, a pessoa faz de uma fé, já está com uma execução, quer fazer a holding, né? Às vezes tem cliente, a gente até tem que perguntar se ele tem, não pode, porque não adianta, porque vai despersonalizar, porque ele agiu de uma fé. Mas na boa fé, fazer da forma correta, é uma solução muito boa em vida também de proteção familiar. Então, aqui eu vou te dar. Até já apareceu ali, mas acho que vocês sabem quem é, né? Esse aqui é o Chico Anísio, pode ir. O Chico Anísio é um humorista. Não sei se alguém já ouviu falar do caso do inventário dele? Já, né? É um caso que se arrasta há exatamente 10 anos. Tem uma década que a gente perdeu esse grande humorista brasileiro. E até hoje não se resolveu. Tá? Lembrando que esses valores que eu coloco aqui são valores declarados de imposto de renda, tá? Hoje vale muito mais do que isso. Na época que ele faleceu, no imposto de renda dele, ele tinha uma fortuna de 4 milhões. Tá? Ou seja, ele não fez na época holding, o que ele fez foi um inventário. E se a gente for ver hoje, o inventário ele fez um testamento e desse testamento ainda não teve esse inventário. Se a gente for pegar em valores de hoje, em 10 anos de dívidas, né? Por quê? Porque os imóveis têm IPTU, tem várias dívidas que não foram pagas, nem do hospital onde ele estava. Sabe quanto deve hoje? Ele tem uma dívida já de 7 milhões. É quase o dobro do que ele tinha declarado no imposto de renda. Mas por que existe a aderia? Porque esse é o valor do imposto de renda, né? Então, se a gente vier atualizar o valor de mercado, a gente está falando de um valor muito maior. Mas por que isso não se desenvolveu? Bom, primeiro porque ele também não respeitou, né, a legítima. Ele excluiu um dos filhos no testamento. E só para a gente reforçar, tanto com, seja testamento, seja inventário, seja holding, a gente não pode deixar de respeitar a legítima. Por isso que o profissional que atua tem que entender de direito sucessório. A gente precisa respeitar e contemplar todos os herdeiros legítimos ali. E aí essa briga vem se arrastando. E a esposa dele, então, quando ele faleceu, que estava responsável pelo espólio, abriu mão do espólio, está brigando com os outros filhos, e isso gerou um desgaste enorme. Teve um filho dele que, inclusive, já faleceu na época da pandemia, e isso não se resolve. Então, assim, o inventário, muitas vezes, ele é muito oneroso, como a gente falou, chega a se perder quase 40% quando a gente pega os 2 membros da família. A gente chega a ter um risco, se esse filho que é herdeiro,
vamos supor, ele morou a vida inteira com os pais naquela casa. Se ele não tiver como pagar o inventário, o que vai acontecer com aquele imóvel? Aquele imóvel vai ficar irregular. Alguém aqui já tentou vender um imóvel irregular? Alguém da família já passou por isso? Quando a gente está falando de imóvel irregular, gente, ele perde quase 20% do valor de mercado. Por quê? As pessoas não vão pagar o que ele vale se não vai passar para o nome delas. É um contrato de gaveta. Você tem que acreditar que aquilo vai acontecer para pagar o que vale. E aí o que acontece? Vai se perder mais 20%. Eu estou falando de quase 60% de um patrimônio que vai embora. É muita coisa. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai conseguir continuar morando na casa que ele viveu a vida inteira. Ele vai muitas vezes baixar de classe social. Então, o que você constrói e preocupa de oferecer para os seus filhos, às vezes você não vai conseguir deixar. Então, é muito séria essa questão do inventário, né? De tentar se evitar esse inventário. Tanto que até hoje, no caso de Chico isso não aconteceu. Só uma vez, por favor. Esse aqui vocês conhecem, né? Sim, né? A gente está falando, posso passar, o do Gugu Liberato. O Gugu Liberato faz menos tempo, né? Ele faleceu hoje, exatamente hoje, 21 de novembro, faz 3 anos que a gente o perdeu. E o dele, o que aconteceu também? Ele, assim, aqui a gente pode falar, você falou do Chico Anísio, o Chico Anísio faleceu até uma década, né? Então, não era se esperar, ninguém falava em hold na época. Mas o Gugu não, o Gugu faleceu 7 anos depois. Ele morava nos Estados Unidos, onde a holding já é super praticada, mas ele também não fez a holding. O que ele fez? Ele deixou um testamento também. E ele deixou um testamento até contemplando sobrinhos, 25% dele ele estava deixando para 5 sobrinhos. Ele teve todo o cuidado de deixar para os filhos, deixar a pensão para conviventes dele, né, que eles não tinham como estável declarado na trabalho brigando com justiça. Mas você vê uma pessoa que faz um testamento, que está contemplando até sobrinho, ela é preocupada com a família? O que vocês acham? Ela é preocupada com a família. Ele tanto preocupou que ele pensou em vida de fazer um testamento. É um assunto desagradável, né? A gente pensar numa coisa e gastar com uma coisa que ela não vai morrer. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava preocupado com a família dele. E deu certo? Não deu. Até hoje isso se arrasta por brigas homéricas, a ponto do próprio filho brigar com a própria mãe. Então, quando vê, em vez de você deixar a família tranquila, com um patrimônio bom, que vai durar, inclusive, às vezes, gerações, o que você deixou? Você deixou mágoa, você deixou rancor, ressentimento, você faz rachaduras, às vezes, numa família, e não se conserva mais. Então, é uma coisa muito séria. E a gente vê que é uma pessoa que tinha essa preocupação. E aí, o que a gente pensa? Com certeza, em relação à holding, ele tinha essa ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, mas a falta do conhecimento, né? Tanto que ele não fez, sendo que ele tinha essa preocupação. Então, agora a gente vai dar alguns outros exemplos, só uma vez. Alguém sabe quem é essa pessoa? Ah, muito bem. Isso aí, gente. Eu gosto de ouvir a voz de vocês também. É o Roberto Marinho, né? A gente está falando do mundo televisivo, aí a gente trouxe o Roberto Marinho. Será que ele fez a holding? O que vocês acham? Você acha que não? Alguém acha que fez? Ah, botou fé nele. Ele fez a holding. Pode passar, por favor, professor. Por que será que ele fez? E olha lá quando ele faleceu. Ele faleceu em 2003. Ele faleceu muito antes, né? Ele faleceu tem quase 20 anos. E ele fez a holding. Por que será que ele fez a holding? E o Gugu que faleceu há 3 não fez? Porque ele é um artista? Ele não é artista. Ele é um empresário. Ele é da Globo, mas ele é o dono da Globo, fundador da Globo. A Globo para ele era um lugar para ele se apresentar, fazer show? Não. A Globo para ele era um negócio, era uma empresa. Então os empresários já se atentam para essa realidade que a gente precisa se atentar. Que é o que ele fez, tanto que olha lá, ele não teve inventário porque tinha holding, e sabe quanto que ele custaria 2,3 bilhões o inventário dele. Então, se a gente está falando de um valor enorme, porque ele deixou uma fortuna
fortuna de 29 bilhões. Mas sabe o que é perder 2,3 bilhões para o Estado só de inventário? É muito dinheiro. E ele conseguiu evitar isso fazendo a holding. Essa pessoa, alguém sabe quem é? Teve na mídia um tempo atrás, bastante. A gente está falando, pode passar. Já, né? Agora nem é o Odebrecht mais, né? Já tem até um outro nome, depois de tudo que passou. Ele faleceu em 2014 e ele também não teve inventário. E a gente está falando também, ele faleceu já tem 8 anos. E não fez, mas por quê? De novo, ele é uma pessoa do mundo dos negócios. E aí a gente vai ter inúmeros exemplos, né? O José de Alencar, que foi nosso vice-presidente, e vários outros que fizeram a holding já há mais tempo. E a gente vê que a holding dentro dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, ela está muito presente. Por quê? Porque eles entendem de empresa. O que é a holding? É um SA, não é? Eles melhor do que ninguém entende isso. E eles já desde então já fazem isso. Se a gente pegar agora a eleição, o Novo, quem são os candidatos do Novo? Eles são empresários. Né? Então, quando a gente é até interessante de ver que fica aberto o imposto de renda, não tem patrimônio imóvel no nome deles. Eles não têm? Óbvio que tem, são grandes empresários. Mas onde que dá? É na pessoa jurídica. E está errado? Não, está certo. Sabe por quê? Porque o governo dá esse incentivo. O governo quer que o dinheiro esteja numa empresa e não parado numa pessoa física. Então, tanto que tem legalizado esse benefício, vamos dizer assim, fiscal. Vocês viram o que eu usei? Eu até falei para a gente se atentar, tanto no Gugu, do Chico Anísio, o valor do imposto de renda. Por que será que eu botei o valor do imposto de renda? Porque o valor do imposto de renda é o valor venal, é o que a gente usa para calcular quando vai fazer a holding. E diferente do inventário. No inventário, a gente tem que usar o quê? A gente tem que usar o valor de mercado. Só aí a gente tem um ganho enorme de valor financeiro, porque é muito diferente, né? Às vezes aquele imóvel foi comprado há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, por isso que aí já é um grande ganho. Então, vamos lá. Agora, como é que funciona, né? Como é que a gente estrutura isso? Então, eu fiz até um desenho para vocês. Pode passar, por favor. Mais um. Isso aqui é o cofre. Né? Eu gosto de fazer essa metáfora do cofre. É como se a gente estivesse colocando dentro desse cofre. Pode passar, por favor. E aí, aqui é o proprietário, quem construiu esse legado, né? E aí, o que ele faz? Pode passar mais um. O proprietário desse patrimônio, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o patrimônio dele e vai jogar onde? Ele vai jogar dentro do cofre. E onde então vai estar o patrimônio? Dentro do cofre, que é essa holding, essa pessoa jurídica. E aí, quem que vai ter a chave desse cofre? Quem que vocês acham que é a chave? Os proprietários têm a chave. E o que acontece quando ele vem a falecer? Para quem vai essa chave? Pode passar, Lucas. Pode passar mais um. Essa chave vai para os filhos, para os herdeiros, né? Não só filhos, mas os herdeiros necessários. Por quê? Mas essa chave só vai quando ele falece. Então, essa é a inteligência do negócio, porque quando ele está em vida, a gestão é toda dele. E quando ele falecer, vai precisar fazer inventário? Não. Por quê? Porque você já tem a chave, você já tem a cota, você já é proprietário da cota. Pode passar mais um. Então, e aí lembrando, né, dentro desse cofre está o patrimônio, e você pega a chave que dá acesso a esse cofre, e esse cofre dá acesso ao patrimônio, e aquilo já passa a ser seu. E além da gente conseguir evitar os gastos onerosos, morosos e conflituosos que envolvem o inventário, a gente ter aqueles benefícios em vida que eu comentei, a gente ainda consegue até definir questão de gestão, tá? Por exemplo, eu sou advogada, aí eu tenho uma filha, vamos supor, uma filha que, uma até fala que vai fazer direito também, que vai ser advogada também, a outra vai ser médica. Aí, por exemplo, o que eu deixaria para fazer gestão do meu escritório? Aqui vai ser médica? Será que ela vai querer mexer com o escritório de advocacia?
Não, ela nem tem conhecimento, vamos dar outro. E aí, o que eu colocaria? Não, o escritório de advocacia, a gestão vai ser para aquela que tem direito, que quer que vai ser advogada, né? Por exemplo, um médico, para que ele vai deixar a gestão de um consultório? Para se ele tiver algum filho da área de saúde, né? Ou, por exemplo, tem gente que eu tenho um cliente que tem filho morando fora. Tem sentido deixar a gestão para esse filho que está morando fora? Ele não está nem no país. Para filho que é padre, que não mexe com o negócio. Então, assim, lembrando, gente, que gestão não é propriedade, tá? É a gestão do negócio. Fazenda, quem tem fazenda, tem sentido você deixar para aquele filho que nunca gosta nem de ir na fazenda? Porque essa é uma outra coisa que dá conflito. Porque quando os pais vêm a falecer, todo mundo quer mandar, né? Mas às vezes aquela pessoa que nem está no país, o que ela quer fazer? Existe um filme isso. Ela quer vender tudo. Não vender tudo, ela quer o dinheiro. Né? Então você define até gestão. Por quê? Vamos lá, quem vai querer tocar essa parte? Quem vai querer tocar essa parte? E se define para preservar aquele negócio. Até isso a gente consegue fazer dentro da holding. Agora tem uma curiosidade. Vocês sabem o nome do imposto que sobre causa-morte? Alguém sabe? Não? É o ITCMD, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, ali eu até já falei, né, que o Brasil é um dos países que menos tarifa. Eu reclamei que o governo, né, quer ser o grande herdeiro do que a gente produz, mas a gente não pode reclamar, não. Porque perto do resto do mundo, vamos dizer assim, o nosso país é um dos que menos onera o inventário, tá? Alguém sabe quanto é no Brasil? Tem uma ideia? Dá um chute. Parabéns, é menos 10%. No Brasil, gente, é só 8%. Olha quanto que é na França. Quem não faz inventário na França vai deixar 70% para o governo. Você tem opção de não fazer? Gente, você vai fazer uma holding. Porque você não vai deixar mais da metade do que você passou uma vida inteira construindo, que a gente sabe que não é fácil. Né? Você leva, às vezes, uma vida para construir um patrimônio. Passa 30 anos pagando um financiamento para o dia que você falecer, mais da metade para o governo, é um absurdo. Mas é assim que acontece na França. No Japão é 55%, Alemanha 50%, Suíça 50%, pode passar. Inglaterra e Estados Unidos 40%. Inglaterra e Estados Unidos, que é onde a gente tem isso muito forte, a questão da holding, né, até o termo em inglês que surgiu esse nome, a gente vê que não é tão invasivo perto de outros países, né, que a gente tem. Mas por que, tanto que quando a gente mostra 40%, também a gente está falando de quase metade, tanto que lá é tão interessante, se a gente pega os Estados Unidos, a gente vê pessoas jovens, tá, assim, da idade de vocês, assim, que já sabem, elas já sabem quem tem a holding na família dela, quem vai ser o gestor, no caso dos pais vierem a falecer, quem vai conduzir porque eles são menores. Então, assim, no caso de menores, né, que ninguém é mais menor de idade, mas no caso de menor, já sabe quem que vai tocar, no caso da falência daqueles pais, e a coisa é tão natural, é normal as pessoas fazerem lá. Eu faço mentoria com um professor que ele mora nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem bastante essa realidade de lá e é tão longe da nossa, porque ela é uma coisa usual. E a ideia é que no Brasil também isso passe a ser uma coisa usual, né? E aí a gente vem para Chile, que é 25%, e o Brasil é só 8%. Então, se a gente for ver, o Brasil tem um imposto baixo. Para nós é alto, porque esse 8%, quando a gente soma gastos com cartório, gastos com honorários, esse gasto, de repente, vai para 15%, às vezes até 20%, e ele é só 8% que vai para o governo. Imagina quando ele subir. Inclusive, a gente já tem, como faz, a gente tem propostas de aumento, tá? Para que esse 8%, hoje o 8% é o teto no país. Antigamente, a gente tinha só 3 estados que usavam esse 8%, né? Outros estados eram menor. Hoje a gente já tem bem mais estados. Tem estados que é menor, por exemplo. A gente tem estados no país que não atingiram esse máximo, mas a ideia, já tem projetos de lei rodando, que a ideia é chegar a 20%.
Né? A gente está falando de mais do dobro, a gente está falando de 150% de aumento. É muita coisa. E agora a gente acabou de passar por uma política, né? Não vou entrar aqui nisso, ainda mais com essa polarização que teve, mas o que era uma proposta que a gente ouviu bastante, inclusive do candidato atual que venceu? Alguém sabe me contar? Ah, muito bem. Isso mesmo. O que é? É onerar, né? Aumentar o quê? A tarifação de grandes fortunas. Mas será que são grandes fortunas mesmo? Não são tão grandes, não. Quando a gente está falando, a gente pega países fora do Brasil que tem essa tarifação de, entre aspas, grandes fortunas, a gente pega grande parte da classe média. Por quê? Porque o governo precisa de dinheiro. Como ele vai fazer caixa? Ele vai tirar do pobre, que já não tem? Não vai tirar do pobre, ele vai tirar de quem tem. E aí ele vai onerar essa questão. E aí quando ele fala do imposto de TCMD, que imposto sobre herança, a pessoa já morreu, então vai menos, né, do que aquele imposto que você está em vida. Mas, então a gente vê que essa questão da holding é uma questão urgente no país. Por quê? Porque não era a proposta só de quem ganhou, mas de outros candidatos também, e tem grande chance de acontecer. Né? E é uma tendência natural. Inclusive o Haddad falou numa entrevista que, quando foi questionado sobre isso, ele falou, gente, o nosso imposto é um dos menores do mundo. E nós nem vamos chegar no maior, não, a gente só vai dar um ajuste. E quando olha isso, está dentro da realidade. Né? Então, por isso que esse é um assunto muito importante e que a gente tem que virar essa chave logo. E aí eu falo muito, né, igual eu falei, eu tenho essa experiência financeira, a educação financeira, vocês já ouviram falar? Tem vários vídeos no YouTube, né? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, virar trader, ganhar dinheiro com ação, com renda fixa, tesouro, e aí CDB, LCI, LCA, a gente tem trocentos tipos de investimentos. Então, a educação financeira ela começou a existir no país. Né? Hoje a gente tem várias pessoas falando sobre isso, trazendo essa informação para nós a todo instante. Se você jogar no Google ou no YouTube, você vai escolher quem que você quer que fale sobre isso. Né? A gente tem filmes sobre isso, até do Leandro Hassum, até de comédia, mostrando a importância dessa educação financeira. Você chegou a ver esse filme? Isso! Para ver que realmente, se você não cuidar, você pode ter, igual a gente comenta muito, né? Se a gente pegar, por exemplo, os ganhadores de Mega Sena, ou aquele programa Big Brother, né? Quantos perderam tudo? Vários perderam tudo. Por quê? Porque não tinha educação financeira e não sabia fazer gestão do dinheiro deles. Então, o país já despertou há algum tempo da necessidade de se ter essa educação financeira. Mas ela basta? Ela não basta. O alerta que eu vim trazer aqui, que eu venho trazido, né, eu tive já na Rádio Cidade, até saiu no Jornal Interação dessa semana, inclusive quem se interessar pelo tema, eu dei uma reportagem para o jornal, está nas bancas aí até a próxima sexta-feira, e esse alerta para a sociedade de que se faz necessária, sim, uma educação patrimonial, porque não basta você construir o patrimônio, você precisa manter. Porque o que adianta? É tão difícil construir esse patrimônio. Se você não pensar na manutenção desse patrimônio, você vai perder. E às vezes não vai ser você, mas não vai durar nem a segunda geração. Eu adoro aquele ditado, e eu acho ele muito válido, a gente tem que se preocupar, que é do avô rico, o filho nobre e o neto pobre. Porque muitas vezes, às vezes a riqueza nem vai chegar no filho. A nobreza vai, porque ele é filho do fulano de tal, ele tem um sobrenome X ou Y, ele vai ser nobre. Mas às vezes esse neto, nem nobre vai ser, porque nem o pai já tinha dinheiro. Então, assim, porque a gente quando constrói, né, a gente quer manter aquele legado.
A gente quer que aquele legado vá além de nós, porque é o nosso sangue que está correndo ali dentro. O que fica quando a gente vai embora? São os nossos filhos, é o que a gente construiu, é o patrimônio que a gente deixou, é um legado, é a história que você construiu. E você quer que isso acabe com você? Não, porque a gente vai, infelizmente, ao ciclo da vida, mas a gente quer deixar. E é isso, é essa solução que a gente quer levar para os nossos clientes. Então, muito mais do que um profissional que resolve problemas jurídicos, que um advogado faz muito bem, né? E tem que ser o advogado. Olha que legal a gente poder resolver mais do que isso. A gente poder construir esse valor dele preservar um legado, uma solução para ele enquanto família, enquanto legado em vida e após a vida, e não só para ele, porque a gente de repente pode fazer modelos de holding que a gente já contempla as holdings da própria família. E soluções que às vezes você não sabe com quem seus filhos vão casar, ou até ter uma união estável. Sabe que vai ser uma pessoa boa? Intencionalmente, essa questão do financeiro, a gente não sabe. E dessa forma você está protegendo também os bens, porque vai ser dos seus filhos. Se ele vier casar, quiser gastar junto com essa nova esposa, esse novo marido, é uma opção dele. Mas se você não faz, não vai ser uma opção sua para quem vai deixar. A gente tem que lembrar também das novas concepções de família, né? Hoje as famílias, o que acontece? Quantas famílias elas não têm um novo casamento? Como é que é? Os meus, os seus e os nossos. A legislação civil está prevendo isso? Quantos anos não tem a regulação no Código de Processo Civil sobre isso? Super atualizado. Naquela época estava se prevendo que tantas pessoas se casariam novamente? Não. O casamento era até que a morte nos separe, como é hoje. E dessa forma, se a gente for prestar atenção ali no direito civil, é muito complicado isso. As pessoas às vezes nem casam. Vou morar junto, não quero casar mais, é só para ter alguém, para ter uma companhia, já tenho meus filhos, não quero ter filho mais, ele já tem os dele, vamos morar junto. Tá, ok. Gente, é muito sério, quando você vai ter uma união estável, de repente o seu enteado corre o risco de receber mais que seu filho. Isso que você quer? Seu enteado não é seu filho. Você pode ter carinho, mas o amor que tem com o filho é para o filho, não é para o enteado. E corre-se esse risco. Como está previsto hoje no Código Civil, tem esse risco. Em alguns arranjos, o filho vai receber menos que o enteado. Até para isso, a holding é uma solução. Então, assim, igual eu falo, nós temos que ser profissionais muito mais do que profissional para resolver uma questão que está no judiciário, mas um profissional que leva a solução, que antecipa o problema. Porque daí, o que o cliente vai ver em você? Eu preciso dessa pessoa do meu lado. Eu preciso de alguém que tenha esse conhecimento. Eu preciso de um advogado, não é porque alguém está me executando, alguém me processou. Eu preciso de um advogado para eu conseguir manter o patrimônio, para eu conseguir ter paz, para eu deixar já tudo preparado, para eu me antecipar aos problemas. Então, esse é um recado que eu quero deixar para vocês, né, como um alerta, como um legado, que, como eu falei, né, vocês são o futuro da advocacia, e que é importante ter esse olhar além do judiciário. O judiciário é importante? Muito importante. Mas vamos ser mais que o judiciário. Porque aí, hoje em dia a gente fala às vezes, nossa, tem advogado demais. Né? Nossa, está caindo advogado. Como é que fala? Advogado de porte de cadeia, né? O criminal usa muito. Mas vocês já viram? Na hora que tem um problema sério, ele vai no porta de cadeia? Não vai, ele vai no bom. E a gente tem muita coisa que envolve, que agrega valor, a gente tem conhecimento legal, que não tem nada a ver com o judiciário. Você faz um contencioso, um preventivo. E aí a gente está falando de um mercado enorme. Então é esse o recado que eu quero passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, queira compartilhar com a gente?
Não existe um valor mínimo, né? A questão é que a gente tem que lembrar que tem um custo também, né? Tem um custo do honorário do advogado que atua com isso, e tem um custo também baixo, por exemplo, você tem que construir a empresa, tem que ter um contador que vai passar a acompanhar, mas são custos baixos. É que quando a gente compara, tá, a questão do custo da holding com a questão de inventário, a gente chega a baixar quase 90% do que seria esse custo. Agora, vamos supor, para caso prático, tá? Eu estou falando de um senhor de aí, 70 anos, que tem uma casinha. Ele já parou de produzir, ele é aposentado, ele recebe para subsistência, né? Às vezes essa casa não vale muito, ele quitou ela há pouco tempo, não tem diferença de valor real com valor de mercado, vale a pena? Não, razão. Agora você está falando de uma pessoa mais nova, está produzindo, às vezes por enquanto ela tem uma casa. Só que ela é nova, ela está produzindo, ela ganha bem, ela está. Então já vale a pena, por quê? Porque tudo que ela comprar, a gente vai colocar lá. E tem ganhos, por exemplo, quem mexe com aluguel, né? Dependendo dessa rentabilidade, na pessoa jurídica, essa tributação é menor. Então a gente vai ter inteligência também, por isso que eu falo que precisa entender direito tributário, porque você consegue trazer ganhos para o cliente em vida. Porque a ideia é, eu estou construindo um patrimônio. Por mais que eu ainda não tenha muito, mas eu já vou alocar ele de uma forma certa, consciente, porque eu já tenho essa educação patrimonial. E essa é a ideia. Né? E a gente até olha a política de novo, né? A gente se ofendeu quando o Lula falou, ele não considerou os profissionais do bem, né? Que hoje a gente tem muitos no país. Então existe já um movimento, lembrando que não pode ser bem, tá, gente? Mas existe já um movimento dessa ida para a PJ, né? De não a gente olhar essas questões patrimoniais, financeiras, enquanto PJ. Mas quando a gente vai falar de longe, por exemplo, aqui eu falei grandes, como fala? Grandes empresários. Nossa, a classe média praticamente inteira é muito bem-vinda e para ela vai fazer sentido sim. Eu mesma, tá? Alguns anos atrás, porque hoje falo que não, mas antes eu até pensava, nossa, até para contratar doméstica na minha casa. Falei, nossa, a gente é do direito, eu não sei vocês, eu sou mega desconfiada. Eu sou muito desconfiada. Falei, não, depois a pessoa vai, a gente vai à feira, vai falar que não tinha horário de almoço, falar que chegava antes, chegava depois, vai me processar, vai isso. Eu sou toda empreiteira, coisa de obra, eu registro tudo. Então, assim, gente, não tem esse estresse mais. Entendeu? Não tem. Por quê? Porque está no PJ. Então, vale muitas vezes a pena, né? Mesmo que não tenha um grande patrimônio. Espero ter esclarecido. Mais alguém queria falar? A gente já tem uma legislação específica para essas holding familiar ou ela utiliza a mesma das SA? Então, o que possibilitou, né, legalizou e passou a ser possível é essa DSA de 1976, é o nosso berço humano, vamos dizer assim. A gente já existe, tem o KNAI, sabe o que é KNAI? KNAI, quando você vai montar uma empresa, o KNAI é um código que você vai colocar para construir. Tipo, o KNAI está dizendo do que se trata essa empresa, do que é. Já existe um KNAI de holding familiar hoje. Tá? Então, ele não tem uma legislação específica, mas, por exemplo, existe o KNAI, existe esse processo dentro dos cartórios. E aí, o que a gente faz? A gente, muita coisa ainda por analogia. Né? A gente, por exemplo, quando a gente vai olhar cláusulas contratuais, a gente faz por isso que grandes empresários não faziam. Porque a gente faz da mesma forma, igual quando você vai abrir para capital aberto, uma sociedade que é fechada, a gente também olha essa questão dentro da holding. Mas, assim, aos poucos, vai tendo uma própria regulação, igual a questão do KNAI, que é uma coisa nova, que hoje existe um número de KNAI só para holding familiar. Mais alguma? Pergunta, curiosidade? Eu tenho, doutor. Fala. São duas perguntas, na verdade. Tá. Uma é essa relação de holding, né? Porque holding seria uma grande empresa que detém uma empresa majoritária, né, que tem, comandaria as outras empresas. Eu não entendi essa relação com família, essa holding familiar. Ah, tá. Como que acontece? Esses bens, eles vão para essa holding, que é essa empresa SA.
Ela vai. Então, o que acontece? Vamos supor, o professor tem um patrimônio, tá? Vai fazer a holding. O que vai acontecer nesse patrimônio? Você vai abrir uma SA, que é a holding, você vai fazer uma doação para essa PJ. Esse patrimônio vai lá para dentro da PJ. Aí dentro lá dessa PJ, é uma holding, você vai dividir aquele patrimônio em cotas. Você não vai ter parte do imóvel, são cotas iguais. Aí vamos supor, o professor tem lá, casado e tem 2 filhos. Aí dentro da legítima, essas cotas já são de quem é a propriedade, né? A propriedade já vai ser desses filhos, né? E desse esposo, por exemplo, está viva. Mas esses filhos vão ter cotas iguais. Não é assim, eu vou ter metade da casa, meu irmão outra metade. Não, ele vai ter cotas. Tanto que nem precisa se preocupar no valor de mercado, atualizar, porque são cotas que vão na ação. Por exemplo, quando vai para o mercado de ação, as pessoas têm cotas. A hora que você soma todas as cotas, ela dá a soma de quanto vale cada empresa. Então, esse é o paralelo. Então, e mesmo que a pessoa não tenha lá um patrimônio enorme, valeria a pena? Vale, com certeza vale a pena. Vale a pena até por uma casa. Eu falo pela minha casa, vamos supor, né? A minha casa hoje, ela já vale 150% a mais do que eu paguei. Então, se ela já vale 150% a mais do que está no imposto de renda. Então, assim, hoje já, né? Só aí, estou falando só dessa casa, fora, a gente pode falar que tem ação, carro, outros patrimônios. Né? Então, por isso que vale muito a pena. A gente não está falando só de grandes empresários, porque, na verdade, a gente consegue colocar dentro da holding. Tem cliente que coloca, por exemplo, até a questão de embrião, de gado, de que vale muito, entendeu? Quadros, telas, né? A gente consegue colocar tudo. Mas, na verdade, não precisa ter todo esse contexto patrimonial. Uma casa já vale a pena ter pelo ganho da diferença legal do valor de mercado. E a outra dúvida, doutora, me pergunta assim, união estável, né, ou casamento ali, os cônjuges vão separar e um dos cônjuges fala, não, olha, eu abro mão de tudo, mesmo tendo filho, porque a pessoa quer se livrar na hora, né, não quer briga e tal. Mas como é que ficam os filhos, por exemplo, às vezes tem um filho criança, que ele não seria prejudicado pelo fato, eventualmente, da mãe falar assim, eu não quero nada, pode ficar com tudo, aí quer dizer, a criança acaba não tendo, lógico, aquele patrimônio é do pai, né? Ela ainda acaba tendo. Aí, mas tanto fora quanto dentro, tá, da holding, aquele filho, aquela mãe ou aquele pai que abre mão do seu direito, o filho vai ter. Seja inventado, até testamento negando, vai ter, porque ele tá negando a legítima, né? Então a gente não pode negar a legítima. É um direito adquirido, não precisa postular, ele já existe. Então, tanto inventário quanto imposto. Igual eu falei, a questão da holding, gente, ela tem que respeitar a legítima. Por isso que a gente tem que, profissional que trabalha com isso, por exemplo, eu tenho que entender direito sucessório, tanto que eu sou lá da Comissão de Direitos e Sucessões de Minas Gerais. Por quê? Porque tem que entender, você tem que respeitar a legítima. Eu não posso simplesmente desconsiderar um filho, né? Eu tenho que comportar, vamos dizer, esses filhos. E a questão, por exemplo, da união estável, né? A união estável, alguém sabe, ela se compara a qual regime social? Parcial, é isso. O que é o parcial? O parcial é o que foi construído depois daquela união. Tá? Então, o interessante também é que, por mais, por exemplo, vamos supor, eu sou casada, né, com comunhão parcial de bens, tá? E eu tenho ações, né? Eu gosto da educação financeira também, além da educação patrimonial. Por exemplo, as ações que eu venho a adquirir, né? Caso eu venha enfim, separar do meu marido, ele vai ter direito? Vai, né? Por quê? Porque eu já era casada, foi depois do casamento. Ok. Mas, por exemplo, se eu quando é uma questão, agora vamos pensar, tá? Esse não tem jeito de mexer, meu marido vai ter direito se eu vier a separar. Mas vamos supor minha filha, tá? Tem 2 filhas. Aí vamos supor uma delas
eu faço a hold, tá? Eu faço a hold, aí ela vai, ou união estável, ou união parcial de bens. Aí vem a separar. O filho não tem dúvida, o filho vai ter esse direito, né, no caso dos meus bens. Mas essa pessoa que tem a união ou a comunhão parcial, ela vai ter direito? Não, por quê? Porque é da hold, porque é da empresa. Porque é da empresa. Mas sabe por que ela não tem direito? Porque se ela tivesse, por isso que não pode ser compra, tem que ser doação, tá? Por quê? Se você falar para a pessoa, assim, se esse filho, ele fizer, a gente, por exemplo, fizer uma compra e venda, aí tem um risco, por quê? Porque comprou uma ação, mas não é uma compra, é uma doação, é como se eu estivesse antecipando a herança, tá? Então a hold é uma doação, é igual a doação que a gente faz já normalmente no direito civil, mas é uma doação de compras, é uma herança antecipada. Então esse... Oi? Uma associação. Funciona mais ou menos igual às fundações, associações. Isso, é uma sociedade anônima, são sócios, eles têm cotas, igual a gente tem, igualzinho por isso que eu coloco no meu currículo, né, que eu entendo sobre a COR no ramo financeiro é a maior certificação que existe, que é a certificação da Bolsa de Valores. Porque é interessante saber isso, porque é como funciona a hold, tá? Então, os filhos, a gente faz essa doação. Pode falar. Eu tenho uma dúvida, acho que diz mais respeito à questão patrimonial. Tá. Vou pegar um exemplo aí, uma fazenda. O patrimônio de quem tem a fazenda não se resume somente à terra. Por exemplo, tem o que toca aquela fazenda, o maquinário, além do imóvel, essas coisas. Na hora de você montar uma holding, pode contemplar tudo isso numa empresa só, vamos supor, a questão do imóvel, a questão dos bens, dos acessórios, tudo. Tá. A gente pode colocar tudo, só que a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Até de curiosidade, a gente tem vários... A holding, digamos, igual a gente tem o direito de família, direito civil, tem vários campos. A holding tem a holding médica, a holding rural, a gente consegue... como é que fala? Ir mais a fundo em cada uma delas, tá? A holding rural, o que a gente tem que preocupar? Gente, de onde vem o dinheiro para fazer a colheita, para plantar? Alguém sabe? Financiamento. E para fazer o financiamento, o que acontece? Por que o banco dá o dinheiro tem que fazer penhora, né? Para pegar esse dinheiro. Então, se, por exemplo, eu tenho terra, eu preciso do dinheiro para plantar, para eu fazer dinheiro. E o que eu dou em garantia? Eu dou a terra. Então, eu tenho que penhorar. Lembra que eu falei que a ideia da holding era ter impenhorabilidade, não é? Mas dá certo para fazer na terra? Não dá, não. Por quê? Porque se tiver causa de impenhorabilidade, o banco não vai me emprestar, porque eu não posso penhorar. E aí, o que acontece? Você vai pagar meu dinheiro, aí não funciona. Cara, então, holding não dá certo para rural? Dá sim. É só a gente saber fazer. Você pode penhorar Aí, a produção. hã? Você pode penhorar a produção. Não. É que normalmente o banco vai querer a terra, porque o valor é muito alto, né? E a produção serve quando você está arrendando, né? Então você pode até negar aquilo, e aí quando você arrenda, a pessoa está compartilhando com você aquele risco, até o imposto é menor, mas aí seria um outro fato. Mas a questão da rotina que a gente faz, a gente tem que pôr em outro cofre. Sabe o desenho do cofre? Não pode ser o mesmo. Por quê? Sabe aquela questão da maçã podre que a gente brinca? A gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que usar para penhora, a gente não pode misturar. Porque se você pôr dentro de um cofre o que precisa ser penhorado, que é o caso da fazenda, da terra, você não vai pôr sua casa de cenoura. Você não vai colocar com um terreno que não precisa, você vai deixar só a terra naquele cofre. Tá? Então isso é muito importante. E assim como a gente entrou mais a fundo na holding rural, igual eu falei, a gente tem a holding médica, a gente tem a holding, por exemplo, de pessoas que mexem com aluguel, que é também outra forma de trabalhar. E aí nós vamos ter a oportunidade, né, o professor Márcio até falou, de no futuro, às vezes, a gente organizar um evento de ir mais a fundo nisso, nesses outros tipos, porque a gente tem várias formas de trabalhar e tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que entender o negócio do cliente. Né? A gente não pode pegar,
Você já viram até receita de bolo? Bolo de chocolate. Cada um faz de um jeito. Dá certo. Dá certo. Cada um. Então não tem modelo pronto. Molde também não tem. Cada um. Mas você precisa entender, por exemplo, o bolo não dá para você não pôr fermento. O bolo vai embatumar. Você pode até fazer do seu jeito, mas você tem que lembrar do fermento. Então, o profissional da holding precisa entender essas cláusulas, questão de direito sucessório, direito tributário, direito societário. Mas ele vai se adequar à realidade daquele cliente. Você precisa entender aquele contexto do cliente. Pode perguntar. Mas aí o ministro vai ter que criar, nesse caso, do maquinário e do imóvel, duas empresas. Isso, duas E empresas. aí, como fica a questão da tributação? Porque vamos supor, o maquinário vai ser trocado com o dinheiro da terra, ou se der, tipo assim, em algum momento esse dinheiro vai encontrar, vai misturar. Porque, afinal de contas, na ficção seriam duas empresas, mas na prática é uma empresa só. Mas é igual, por exemplo, se a gente pegar, por isso que chama holding. O que é holding? Vocês estudaram esse direito societário? Alguém já viu? A holding é quando você tem mais, normalmente não é uma empresa só. SA é uma empresa. Quando você tem a holding normalmente são várias empresas, né? A dívida de uma empresa não se comunica com a outra. Então é só por isso que a gente separa. Porque caso aquela produção, aquela colheita não dê certo, o que vai acontecer? Aquela terra vai para a penhora. E se não pagar, ela vai para o leilão, que vai para o banco, o vídeo do banco, né? Então, é só para não se comunicar com o resto. Agora, lembrando, você falou do maquinário. Tem coisa que você não vai pensar se botar também dentro da holding. Entendeu? Você, às vezes, é um maquinário que você troca. Por exemplo, a cada 2, 3 anos, eu vou por dentro de uma holding. Será que faz sentido? Né? Por exemplo, LCI e LCA. Até um outro exemplo. Alguém conhece esses investimentos de renda fixa? Eles são investimentos que você não paga imposto de renda. Vale a pena eu pôr dentro da holding? Não vale. Sabe por quê? Porque eu vou ter que pagar o imposto, porque eu não pago. Então a gente vai ter que ver se vale, o que vale a pena também colocar lá. Por isso que eu falo, a gente vai ter que entender a fundo esse contexto, né? Mas essa questão do ganho da tributação que eu falo, é o ganho da tributação em relação ao custo do inventário. Porque principalmente fazenda, né? Se você for o que ela vale no imposto de renda, ela é muito aquém do valor que ela vale no mercado. E aí você já tem um ganho enorme. Agora o maquinário tem essa diferença toda? Não muito. Por isso que eu falo que, até porque você tirou da Conmebol Carro, você tirou da concessionária usada. Então ele já não tem esse ganho, né? O patrimônio tem um valor, diferença muito grande, mas o maquinário, que é o trator, que é usado, já não tem ganho. Mas não tem diferença tributária se está numa empresa ou se está em duas. A única diferença é que o seu contador você vai ter que pagar mais para ele para ele manter duas empresas ao invés de uma. Isso é um custo baixo. Mais alguém? Eu fiquei feliz com a participação de vocês, viu? Gostei de ver. Fala. Bom dia. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Karina, é o seguinte, os especialistas, até porque nós estamos na academia, me perdoe aqui, mas eu gosto muito do conta-conta. Sim. Alguns especialistas têm sustentado, feito um paralelo entre as vantagens e as desvantagens de uma boa, no universo que você já mencionou aí, que é a questão do custo da gestão. Sim. Nos seus estudos e aí na sua especialização, que aspectos de desvantagem nós podemos ter numa boa? A gente sabe que a gente tem a questão do gestor, do poder limitado, e eu já vi também que a holding nem sempre consegue eximir os conflitos patrimoniais familiares, que é o grande problema. Quando a gente fala de herança, né? No máximo a gente consegue mitigar. Sim. Mas assim, só para a gente fazer o contraponto, claro, que aspectos de desvantagens você vê, né, se é que você enxerga dessa forma, a questão da formação de uma holding para essa Com certeza, né, professora? A gente tem igual o yin e yang, né? A gente tem o pró e o contra sobre tudo, e é o equilíbrio da humanidade, vamos dizer, em todos os sentidos, com certeza tem. A
A questão do contraponto, até uma das coisas que também a gente tem que citar, a gente tem que tomar muito cuidado com o cliente, antes que eu faça uma varredura mesmo, é o quê? Ele tem dívida hoje, né? Ele não precisa ser execução, não. Ele tem dívida. Ele é aquilo que ele tem dívida, a gente já não vai colocar, tá? Porque já é má fé. Ele respeitou, se a gente pegar, eu chamo de invisibilidade no judiciário, né? Se a gente pegar a jurisprudência, a gente tem pouquíssimos casos, não é só porque é nova. É porque realmente o que a gente tem de jurisprudência é de quem não respeitou a legítima também. Por isso que eu bati várias vezes aqui, tem que respeitar a legítima, né? Porque senão não vai funcionar. Como a nossa colega ele perguntou, foi a primeira até que perguntou, a partir de quanto vale? Tem um custo? Tem. Meu horário é barato? Não é barato. Tá? Eu faço consulta de graça? Não faço, e a maioria dos profissionais também que trabalham com isso não fazem consulta de graça, porque eu não tenho êxito. Né? Por exemplo, trabalhista trabalha com êxito, previdenciário muitas vezes trabalha com êxito. Mas quem trabalha com planejamento patrimonial sucessório, você não trabalha com êxito. Você tem que fazer uma sessão de viabilidade, mesmo que ele viável não, e a pessoa precisa me pagar, porque é minha hora de trabalho. Né? Então, assim, e não é barato. Então, assim, é lógico, como eu falei ali, a pessoa que vai fazer, ela tem lá seus 70 anos, acabou de quitar, passou 30 anos pagando a casinha que ele tem, uma casinha simples, o que ele recebe da subsistência, vale a pena fazer a holding? Não vale. Então, assim, agora, aquela pessoa que está produtiva, né? Ela já pagou esse imóvel há 10 anos. Outra coisa que não vale, imóvel financiado, quem não está quitado. Né? Você pode passar para holding? Pode. Posso pegar as parcelas que estão quitadas e jogar dentro da holding. Mas será que vale a pena? Hã? Não só, sabe por que não vale a pena? A gente tem lá, vamos pegar de baixo, tá? A Minha Casa Minha Vida, ela entra para a pessoa jurídica? Não. Inclusive, não só Minha Casa Minha Vida, tá? Se a gente for olhar dentro do ramo financeiro, os financiamentos até 1,5 milhão, eles servem para a pessoa física? Serve. Para a pessoa jurídica serve, que é a holding? Não. O que acontece? A taxa é mais alta. Qual que é o outro que não por que não é legal também colocar financiamento da holding? Alguém sabe de que eu me falar? O seguro de vida é vida da pessoa física. Não tem seguro de vida de pessoa jurídica. Então, para isso também é melhor estar na pessoa física. Então, como eu tinha falado, a gente quando vai no detalhe, né? Por exemplo, aí já não vale a pena você pôr na pessoa física, na pessoa jurídica, dentro da holding, um imóvel que é financiado. Tanto não só casa, mas carro, o que também eu comentei que não vale a pena. Tem vários investimentos, como LCI, LCA, que não tributa na pessoa física, mas na pessoa jurídica vai tributar, porque é um incentivo do governo para a pessoa física. Tesouro, tem várias coisas. Por exemplo, quem é acionista, né? Quem tem ações na bolsa, você não consegue transferir. Você, pessoa física, você transfere de uma corretora para outra, sem custo, sem baixa. Por que não compensa passar para a pessoa jurídica? Alguém tem curiosidade aqui? Alguém sabe? Quer dar um chute? Não, é por causa da tributação, não, porque a gente tem tributação na pessoa física também, tá? Igual na pessoa jurídica. Só que o que acontece? Você vai ter que dar baixa. Aí eu vou ter que fazer o quê? Uma ordem de venda. E sabe quantos dias demora para ganhar dinheiro na minha conta? 3 dias. Será que vai estar o mesmo valor quando eu comprar? Eu vou ter que pagar imposto sobre ganho. Então, assim, aí não compensa também se mexer, é uma coisa que está dando certo. Porque o mercado, ele flutua, tá? E ele flutua, por mais que você entenda do mundo financeiro, você não tem como antecipar. Porque, por exemplo, uma vez o Trump falou lá do outro lado do mundo, o que aconteceu? Despenca. Porque ele falou uma frase infeliz. E assim o mundo financeiro. Então, de repente, você fazer essa baixa vai te atrapalhar. Né? Então, também não compensa. Então, a gente tem esses contrapontos, sim. E por isso que eu falo, a gente vai ter, eu brinco, que a gente, como profissional de planejamento patrimonial sucessório, a gente é quase um ginecologista no mundo jurídico. Porque você vai ter que ir a fundo, você vai ter que entender tudo que tem, as relações, né?
E a questão da gestão não tem custo. Porque de quem é a gestão? Por exemplo, você fez a música, a gestão é sua. Você precisa pagar um gestor para isso. A gente tem o papel do gestor, mas é um papel é uma cláusula contratual para falar que você tem a gestão, embora você não seja cotista. Então é para isso, então isso não tem recurso. Não sei se eu esclareci, que bom. Mais alguém? Professora, não tem TBI? Oi? Não, o imposto de TBI também não entra. Tá? Não, porque o TBI é sobre compra e venda, né? A gente está falando sobre doação, não é compra. Lembra que eu te falei? Não é uma compra. Os seus filhos, que vão ser os cotistas, eles não farão uma compra de você. Você vai fazer uma doação. Doação é TCMD. Qual que é a porcentagem do Aí depende do estado, tá? Aí a gente entra também no que eu falei. A gente pode construir de uma célula, de 2 células, de 3 células. A gente tem que ir mais a fundo. A gente pode ter domicílio fiscal mais vantajoso. Por exemplo, a Amazonas é só 2%. Tá? São Paulo hoje é 4%, tem estado que é 1%, enfim. Aí a gente vai olhar estado por estado e a gente pode montar, inclusive, eu chamo de croquis. Eu faço um croquis, que é igual, é um paralelo à engenharia, onde eu monto uma proposta, tá? Um cenário com vários cenários, modelo, sistema, e eu vou apresentar para o cliente quanto custa cada um. Ele vai escolher. Ele quer o quê? Ele quer uma célula, ele quer 2, ele quer 3, ele quer um offshore, ele quer um domicílio fiscal mais vantajoso, ele não quer, ele já quer deixar montada a holding dos filhos, não quer. A gente faz todo um croquis mesmo para ele analisar e ele vai escolher quanto ele vai gastar. Porque cada um desses modelos tem custo. Tanto o nosso como profissional de honorário, mas o custo também de imposto, seja o estado onde vai ser alocado isso, e a gente entra na área tributária, né? Seja o modelo que ele quer já organizar isso, com quantas células, quantos sistemas operacionais ali dentro, tá bom? E lembrando que a gente tem que, quem faz uma holding também, acaba que é o cliente que você vai ter. Porque quando tem uma mudança, um novo patrimônio, um novo filho, ele precisa de você. Porque você precisa fazer uma cláusula contratual, um adendo, você precisa retificar, você precisa alterar. Né? Então, lembrando que é uma coisa constante. A pessoa não é que ela vai fazer, fiz, acabou. Não. Querendo ou não, a vida ela tem alterações, ela tem coisas novas, coisas que entram, coisas que saem, né? Mais alguém? Em alguma situação pode haver despersonalização política? Pode naquele caso que eu falei. Pode no caso que eu falei, que é o caso da má-fé, né? Por exemplo, por isso que eu faço sobrevivência com o cliente também. Por exemplo, porque tem cliente que está buscando já nesse intuito da má-fé, né? Porque ele já tem uma dívida, não precisa nem ser execução. Ele já tem uma dívida, ou aquilo já está em penhora, aquilo está em garantia. Aí você faz isso? Ou você não respeitou o legítimo. Nossa, eu vou fazer isso para sacanear. É tão engraçado, eu estava na Rádio Cidade no passado, né, falando sobre isso. Aí parece para a gente lá no telão, aquela mesa redonda, né, com os jornalistas, as perguntas, aparece a carinha da pra gente, ó. Aí várias pessoas, olha, doutora, não fala meu nome não, viu? Aí às vezes está com o marido ali, toda feliz, não fala meu nome não, mas deixa eu te perguntar, será que não dá para escolher? Não, eu sou casada com meu parceiro, eu queria fazer para tirar. Eu falei, gente, pessoal, não dá certo, não pode? Não pode. Você tem que respeitar a legítima, você já tem um regime antinupcial, é ele que está valendo, você já tem união estável, é ela que está valendo, você já tem filho, você tem um filho. Você pode até não se dar bem, ele existe, e ele tem, a gente tem que respeitar a legítima. Então, nesse caso de não se respeitar a legítima, ou no caso da gente ter já uma dívida, aí sim existe a despersonalização da pessoa jurídica, tá? Mas judicial, né? Mas na construção da holding, eu tenho que pagar transferência como se eu fosse transferir esse bem para outra pessoa? Como que é feito? Sim, é porque você está fazendo uma doação, né? Para lá, você tem que pagar. Por que tem um ganho tributário? Porque você paga sobre o valor venal, que é o imposto de renda. E quando a gente está falando de inventário, o imposto é sobre o valor de mercado. E só aí tem um enorme. Não sei se de curiosidade, se vocês pegarem o patrimônio da família de vocês mesmos, tá? Olha quanto está no imposto de renda. E olha quanto que vale hoje. Você tem um ganho enorme ali de patrimônio. Por isso que alguns dias vocês
exemplo, o liberado, tipo isso, o valor do imposto de renda. Mas a gente não das formas quando for vender, tem que pagar o imposto digital. Mas claro, você vendeu. Gente, a gente tem que lembrar, na venda existe ganho de capital? Lógico. Mas eu estou falando de venda? Não, eu só quero passar para os herdeiros. Vai ser considerado só um penal. Isso. A gente está falando aqui da questão de ir para os herdeiros. Eu não estou querendo vender para ninguém. Agora, por exemplo, eu tenho a holding, tá? Aí eu quero vender, vamos supor, quero vender minha casa, eu quero morar em outra casa. Quero construir, quero um apartamento, vou mudar de cidade, sei lá. O que acontece? Se eu for vender, eu estou vendendo. Eu tive um ganho de capital. Lembra que eu falei, por exemplo, o meu imóvel, até na vida real, ele vale hoje 50% a mais do que eu paguei, entendeu? Há 8 anos atrás. Eu tenho ganho de capital? É real, eu tenho que pagar o imposto. Então, assim, lembrando, a ideia não é a gente também camuflar, né? Fugir, tem ganho de capital, você vai pagar. A ideia é o quê? É para quando eu vier voltar e meu marido também, para minhas filhas receberem, exato, é para isso, não é para fugir do ganho de capital, tá? Ele vai continuar existindo. Mais alguém? Mas que legal, né? Vocês interessaram pelo assunto, fico feliz. A ideia era essa mesmo, a gente trocar a experiência, a gente trazer informação e multiplicar, né, esse conhecimento. Eu coloquei aqui os meus contatos, está bem maior ali do Instagram, porque eu posto bastante coisa lá, eu escrevo artigo, dou entrevista, a gente fez esse mês, até falei professora, acho que ele divulgou para vocês, né, a gente fez uma live da Comissão da OAB de Uberlândia, de Planejamento Patrimonial Sucessório, a gente organizou o primeiro simpósio mineiro sobre isso, trazendo grandes nomes que a gente tem no país, tá? Para estar falando sobre isso, inclusive a colega que interessou em holding rural, a gente trouxe um especialista focado só em holding rural. Então, assim, a ideia é a gente estar fazendo esses eventos, estar divulgando para vocês. Então, não só estar se atualizando, acompanhando ali, se alguém quiser também trocar uma ideia, eu estou à disposição de vocês. Como eu falei, né, no início, é uma honra para mim estar aqui. Eu fico muito feliz, a gente volta aí, eu tenho 20 anos de formada, né? E isso resgata, né? Eu já estive sentada aí com vocês, como vocês estão, e isso me traz muita alegria de estar aqui hoje, passando essa informação e contribuindo um pouquinho que seja para a formação desses grandes colegas que eu tenho certeza que vocês serão. Muito obrigada. Doutor, a honra é toda nossa. Eu queria, em nome da Faculdade de Direito, agradecer a sua presença. Com certeza, nós podemos perceber que o pessoal se interessou bastante, é um tema incrível. A sua intervenção foi incrível, meus parabéns. Iremos organizar, com certeza, um evento no próximo semestre, com vários palestrantes, até pedir a ajuda da doutora para isso. E podem esperar que isso vai acontecer. Queria agradecer também a presença da doutora Elizabeth Chutani, do doutor Fabiano Mello, a doutora Josiane Correia e dos alunos também, né? Nós esperamos aí nos próximos eventos sempre organizar as coisas para o pessoal do diurno também, tá ok? Nós temos ali a Caroline vai indicar para vocês, está colado ali na porta um QR Code para vocês então poderem fazer lá a inscrição para as horas complementares, tá ok? Muito obrigado, pessoal.